Hoje no nosso programa nós estamos pensando sobre as doenças que mais atingem os homens. Algumas mais conhecidas, outras nem tanto. E nesse último bloco vamos falar sobre um ponto que é delicado para toda a sociedade, problemas que vêm crescendo e também entre os homens. Dependência química. Doutor Celso, quais são os impactos da dependência química na saúde do homem? Aí vai depender muito de qual fármaco ou qual droga o indivíduo é dependente. Porque algumas dependências causam um grande dano à saúde do indivíduo, mas o impacto social desse dano é menor. E outras causam um impacto social que pode destruir toda uma família ou todo um entorno do paciente. Então, de qualquer forma, é uma grande questão de saúde pública, inclusive, né? Nós temos aí em São Paulo áreas onde dependentes químicos de crack, por exemplo, vivem e que causam todo um transtorno na cidade mesmo, né? Então, nós temos aí a dependência química como um dos grandes males que a saúde pública tem lutado contra. Para enfrentar. No consultório, os pacientes costumam falar que enfrentam algum tipo de dependência? Ocasionalmente, sim. Ocasionalmente, eles apontam isso de forma espontânea, embora na maioria das vezes isso é retirado por saca-rolha durante a consulta. Então, por exemplo, uma coisa que é muito comum é o álcool. O paciente, a gente questiona, o senhor bebe alguma coisa de álcool? Ocasionalmente. E quando você vai ver o ocasionalmente, assim, Todo dia. não é toda hora, mas é todo dia. E não são quantidades muito pequenas. E no fim de semana, isso aumenta ainda mais. Então, são pacientes que, às vezes, vivem num estado de alcoolização que realmente causa a ele danos. Por exemplo, o fígado é extremamente sensível ao álcool. E não só por causar cirrose, que é a doença causada pelo álcool no fígado, mas pode causar câncer de fígado. Então, o álcool é extremamente, vamos dizer assim, agressivo ao organismo e também aos familiares que estão ao redor desse paciente. O cigarro já hoje é considerado um vilão, é uma dependência química, é considerado um vilão social, então as pessoas não podem fumar quase em lugar nenhum, na maioria dos países. O dano ao pulmão é inegável. A causa mais frequente do câncer de bexiga, por exemplo, é o cigarro. Então, o cigarro tem, sim, um dano importante à saúde, mas o dano social, a convivência do paciente não é tão impactada quanto drogas ilícitas, por exemplo, onde cocaína, crack, LSD, o êxtase que está aí nas baladas, essas drogas, elas causam não só dano ao paciente, danos sociais e uma desestruturação da sociedade como um todo. Então, são drogas que realmente, essa apologia hoje de uma certa liberação, eu acho que merece ser debatida. Por exemplo, a maconha, que é uma droga, vamos dizer, mais leve do que a cocaína dentro das drogas ilícitas, mas do ponto de vista médico, dizer, por exemplo, que a maconha é saudável, não. Ela não é saudável, embora alguns derivados químicos da maconha possam ser usados de forma medicinal. Mas que não tem o Mas não é a efeito de... maconha, a planta, utilizada de forma ilícita. São algumas substâncias, como o veneno de cobra, por exemplo, o veneno de aranha, que é usado de forma médica para algumas coisas, o botox, por exemplo, mas isso não quer dizer que o veneno da aranha seja saudável. Então, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado com a forma como a discussão corre em relação a essas a dependências. maneira como as informações são apresentadas. Por isso que a gente sempre reforça aqui no programa que nós não estamos combatendo as pessoas que usam drogas, mas combatendo as drogas, porque o nosso objetivo é sempre promover a vida. Essa é a campanha pioneira que, inclusive, deu origem ao nosso programa, Não Use Drogas, Viver é Melhor. Foi daí que surgiu essa campanha pioneira da Legião da Boa Vontade, que surgiu o nosso programa, porque nós sabemos que é um desafio. E mesmo para as pessoas que são dependentes do cigarro, do álcool, de qualquer tipo de droga, é um desafio a ser enfrentado. E nós devemos oferecer a essas pessoas oportunidade de tratamento, acolhê-las, tentar compreender de que forma nós podemos ser úteis a essas pessoas. E muitas vezes o urologista é quem faz essa primeira detecção. Não é quem vai fazer o tratamento, mas é aquele que tem talvez a responsabilidade de orientar, de apontar, talvez esteja na hora de procurar ajuda. E o homem escuta, quando o senhor fala isso, ele é mais resistente. O homem escuta quando afeta a sua vida sexual.
ele passa a ter alguma preocupação com essa dependência quando isso prejudica o sexo. Então, a pergunta do paciente é: doutor, mas o álcool que eu tomo pode prejudicar minha vida sexual? Se ele ouvir do médico que não, ele vai absolutamente esquecer qualquer orientação que eu der a ele em relação ao álcool. Ou então o paciente que fala assim: doutor, mas de onde vem meu problema sexual? Eu falo: não consigo identificar. Aí ele fala assim: mas será que a cocaína Mas você ingere cocaína? Doutor, eu não tinha contado. Então, quando ele vê que não tem outra saída, às vezes ele expõe uma dependência que ele vinha escondendo e que ele vinha até se enganando, no sentido de dizer: não, isso não faz mal para mim. A hora que ele percebe que isso está mexendo com a virilidade dele, muitas vezes esse é o ponto aonde nós temos uma abertura para poder levar esse indivíduo a ter ajuda para largar de alguma dependência dessa. E toda alternativa para procurar uma vida mais saudável, para propor um tratamento, deve ser sempre bem aproveitada. A gente agradece ao Dr. Celso por compartilhar conosco essas experiências. Eu que agradeço mais uma vez a minha presença. Convite para que volte sempre ao nosso programa. Vai ser um prazer. Agradecemos ao Dr. Celso pela participação e agradecemos a você também, amigo telespectador, que acompanhou essa edição, refletiu sobre o seu dia a dia e que os homens consigam cuidar melhor da sua saúde, enfrentando os desafios, consigam encontrar tempo para cuidar desse patrimônio divino que é o nosso corpo, que nos serve como instrumento de trabalho, e que as mulheres também consigam apoiar seus familiares, irmão, marido, filhos, pais, que todos consigam sempre ser amparados, porque esse é o nosso objetivo, cuidar uns dos outros, manter a nossa família saudável. E a você que nos acompanha, dedicamos também esta reflexão de autoria do jornalista Paiva Neto a respeito do sentimento que nós estamos exercitando no programa de hoje, que é o perdão. O quanto é importante que esse sentimento faça parte do nosso cotidiano, para que consigamos ficar livres de todos os sentimentos ruins, de todas as mágoas, até dos nossos próprios erros, porque o perdão deve vir sempre seguido por uma boa atitude, por uma mudança de comportamento. E é por isso que ele é tão importante para a nossa vida. O jornalista Paiva Neto afirma: perdão é carta de alforria. Perdoar liberta a quem perdoa. E é por isso que você deve também exercitar esta alforria no nosso dia a dia, no seu dia a dia, porque a liberdade alcançada não pode ser conquistada em nenhum momento da nossa vida, apenas quando nós conseguimos realmente perdoar, de coração. É o que nós vamos tentar fazer cada dia mais com esse estímulo que nós encontramos sempre aqui no programa Viver é Melhor, por uma vida mais saudável e equilibrada em todos os pontos de vista. Obrigada pela sua audiência, até o nosso próximo programa. Deus está presente, viva Jesus, em nossos corações para sempre.